é motivo de muita honra participar deste segundo congresso e poder, né, trazer aqui algumas palavras a vocês, muito humildemente, de um assunto que ainda está na ordem do dia. Um assunto que vem preocupando as empresas, um assunto que vem desafiando a todos, sobretudo os estudiosos, nessa questão, de modo que eu falo contando com a compreensão dos senhores de que esse assunto realmente é polêmico. Ali, antes de entrarmos, estou marcando um tempo aqui para que eu possa cumpri-lo regimentalmente. Antes de entrar, estávamos ali no camarim, no glamour do teatro aqui no fundo, e eu vi uma latinha de Coca-Cola, tem 4 latinhas de Coca-Cola ali, com mais alguma coisa, e me ocorreu o seguinte: na semana passada eu fui até o interior, levei minha família, e no caminho, com frequência, eu paro num desses postos, e parei na rodovia dos Bandeirantes. Eu tenho 3 filhos, tenho um pequeno de 9 anos de idade, e ele falou: pai, eu quero uma Coca-Cola, mas aquela que tem um nome. E isso agora é muito comum, bacana, marketing forte da Coca-Cola. E ele entrou, enquanto ele estava procurando a Coca-Cola, eu fui tomar um café, mas eu observei que ele não voltava. Ele procurou o tempo todo e não achou a Coca-Cola com o seu nome. Fui até lá, tentei ajudá-lo, mas também não encontrei. Ou seja, ele ficou deprimido, entristecido, só faltou chorar. E não quis a Coca-Cola. Ou seja, isso é bullying. Isso é bullying, sabe? Não tenho dúvida disso. Então vejam como que as coisas acontecem, né? E transportar isso para as relações de trabalho, a questão não é diferente. Assume uma gravidade, porque nós vivemos numa relação de subordinação. E aí, a doutora Cristina colocou muita propriedade. Essa relação de subordinação, muitas vezes, o sujeito está ali cumprindo ordens absurdas, partindo de maus empregadores, e, naturalmente, me refiro aos maus empregadores, porque temos bons empregadores. E quando falo de empregadores, estou falando de alguém que cumpre suas funções, como chefe, portanto, um diretor. Mas a nossa Constituição brasileira de 1988, vejam que ela, diferentemente das 7 constituições que a antecederam, ela iniciou com a preocupação com o homem. As nossas constituições anteriores, na verdade, elas tratavam do quê? De primeiro organizar o Estado brasileiro. É dizer, como é que ficam os poderes de Estado? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, vamos ver como é que fica o Estado, depois a gente vai ver, depois a gente se preocupa com as questões do ser humano. Essa Constituição, diferentemente, trouxe a preocupação fundamental, colocando o homem no epicentro da ordem jurídica brasileira, colocando o homem no centro da preocupação, posso dizer que do planeta, hoje, que é a preocupação do planeta. Então, isso para dizer o seguinte, que as leis, elas são feitas para os homens, e assim será. Então, neste caso, são muitas questões. Eu trouxe aqui até uma definição. Eu não gosto muito de dar definição, porque o professor Celso Bastos fala que toda definição é muito perigosa. E eu acrescento, sobretudo essa de dano moral, que é uma questão muito mutante. Nós somos mutantes. Sabe? A mobilidade da sociedade é uma coisa que um conceito de hoje pode não servir para amanhã. Então, o conceito nós temos vários por aqui, eu vou me abster de falar até pelo tempo, que estou prescrito, mas queria dizer o seguinte, que assistindo a um documentário que os senhores de certo já assistiram, passou por várias vezes nessas TVs, em canal fechado, em canal aberto, há um documentário que eu assisti, que acontece naquela planície aberta do Serengeti, um território ali na África Oriental, que tem ali uns 40 mil quilômetros quadrados, aquela planície aberta que fica ali entre o norte da Tanzânia e o sudoeste do Quênia. Ali tem os animais que migram daquela região entre maio e junho por conta do calor terrível e das fortes chuvas, né? Ou seja, o ecossistema ali é muito forte. Então, ali aquelas zebras, aqueles gnus, aquelas gazelas do Serengeti, eles têm que, na verdade, migrar de um lado ao outro lado, ao oposto daquela planície. Por quê? Porque de um lado chove bastante e aí a vegetação cresce. Enquanto isso, do outro lado, o sol, ele castiga bastante e, portanto, há uma seca. Os animais, entre maio e junho, fazem essa travessia. A travessia é cerca de 10 milhões de animais, é um zoológico aberto ao planeta. E nessa travessia, mais de 1 bilhão morre por conta de fome, sede, predadores e tudo mais. Mas ali o calor é tão forte, porque fica bem no meio, assim, podemos dizer, no meio do planeta, ali eu esqueci. Exatamente, na linha do Equador, e, portanto, muito quente.
muito quente. E ali, esses animais, quando chegam nesse dado local, na travessia, eles têm que atravessar, portanto, o rio Mara. Rio Mara, que, na verdade, é próximo da nascente do rio Nilo, que nasce no Lago Vitória. Ali, nesse caso, eles têm que fazer a travessia. Nessa travessia, eles chegam lá perto do barranco e olham aquele lago repleto de crocodilos. Crocodilo é um animal estratégico, inteligente, forte. E as gazelas, os gnus, eles têm que atravessar porque não tem outra alternativa. E os crocodilos ficam 7, 8 meses do ano aguardando essa travessia, o rio Mara. E nesse momento, os animais ficam em cima do barranco e até que um, corajoso, decide atravessar. Bom, vou atravessar. Bom, no que ele atravessa, todos vão atrás, em bando. A travessia é feita em bando. Então, eles formam um cordão. Na medida que eles vão fazendo essa travessia em cordão, também formam a onda. Os crocodilos, estrategicamente, ficam aguardando, todos aguardando, e pensam assim, bom, eu não vou lá, porque se eu atacar esses animais assim em bando, eu posso levar um coice deles e quebrar o maxilar. E daí o crocodilo perde, portanto, a sua força, a sua importância no ataque. Mas o crocodilo fica... Aliás, o crocodilo, eu não sei a língua do crocodilo, não, viu? Mas também não deve ser difícil, não. Se você pega ali o áudio disso, coloca no Google Tradutor e pega a tradução ali na frente. Mas essa travessia, então, o crocodilo fica aguardando estrategicamente um momento. Neste momento em que está acontecendo a travessia, um dos animais se desgarra do grupo. Por um empurrão qualquer, ou porque não consegue acompanhar o grupo. E geralmente, viu, presidente Peron, geralmente é o menor, geralmente o mais frágil, geralmente aquele que não está preparado para isso. No que ele se desgarra do grupo, abre um vácuo, abre um espaço. Estou retratando o que eu assisti, porque isso eu achei importante. Desgarra do grupo, abre um espaço. Esse vácuo, esse espaço é preenchido rapidamente, porque não pode ter espaço. Bom, e aí ele, portanto, fica distante do grupo. E na medida que ele tenta voltar pelas ondas e por tudo, ele não consegue voltar, ele vai cada vez mais se distanciando do grupo. Os crocodilos observam isso e começam estrategicamente cercar o animal. O animal entra num estado de terror psicológico, né? Entra em pânico, perde, portanto, o controle das suas emoções, e daqui a pouco está longe do bando e é uma presa absolutamente fácil para os crocodilos. Bem, mas os outros animais chegam do lado de lá, sobem um barranco, fazem a travessia e ficam todos olhando, observando. Bom, mas se eu for lá, eu vou morrer. Se eu for lá, eu vou ser presa daquele crocodilo. Ninguém vai em solidariedade a ele. Ninguém vai em socorro àquele animal. Se fosse em bando, os crocodilos, de certo, também fugiriam, mas ninguém vai. E ele, portanto, é uma presa fácil. Eu pergunto a vocês o seguinte, guardadas as devidas proporções, qual a diferença disso com as relações de trabalho? Qual a diferença? Guardadas as proporções, eu repito aqui. Né? Eu não estou a dizer aqui que o empresário é o crocodilo, absolutamente. E nem tampouco que os empregados são gnus, ou são, sabe, zebras do seringuete. Jamais. Mas eu estou aqui a afirmar, sim, que o crocodilo estratégico, que age, portanto, conscientemente para abater a sua presa, é um assediador. É um assediador. Não há diferença nenhuma entre o crocodilo e o assediador. Até porque o assédio moral nasce no reino animal. Nós já sabemos disso. Não há diferença. E eu pus-me a refletir sobre isso. E qual a diferença, então, entre o crocodilo e o assediador? De tanto refletir, encontrei a diferença. A diferença é que o crocodilo não tem dinheiro e nem internet. E, por conseguinte, de certo, ele não terá Facebook. Porque se imagina o crocodilo com dinheiro e internet, o que eles não fariam conosco? Então, guardadas as devidas proporções, eu penso que não há diferença em relação à questão das relações de trabalho, sem ser redundante. Porque vamos fazer aqui um paralelo, então. No ambiente de trabalho, como disse a doutora Cristina, o sujeito está ali, de repente isolamos ele, por uma questão qualquer, o grupo isola, ele fica de lado, ninguém vai em socorro dele, ele fica deprimido, entristecido, ele entra em pânico, sabe, é isolado, um terror psicológico, que é isso, o assédio moral, mas ninguém vai em socorro dele. Bom, se eu for em socorro dele, eu também vou ser alvo de perseguição, eu posso ser demitido, eu posso perder meu direito, enfim, é uma situação terrível. Então, guardadas, eu vou falar pela quarta vez, para ficar bem evidenciado, guardadas essas proporções, eu penso que não há muita diferença no tocante às relações de trabalho. Agora, não estou a dizer que as relações de trabalho, que o ambiente de trabalho é de todo ruim.
em absoluto. Até porque ninguém vai na Justiça e ninguém vai no Ministério do Trabalho ou no Ministério Público ou qualquer repartição pública com uma folha, pedindo um carimbo ou pedindo um reconhecimento de que cumpriu as leis, de que obedeceu as normas e de que respeitou os trabalhadores, por exemplo. Ninguém vai, até porque isso seria um absurdo. Ninguém vai. Mas o que chega para a Justiça, num dado momento, para o julgamento, são os problemas. E esses são graves o suficiente para a gente compreender que é preciso agir. É preciso ousar neste setor. Então, é claro o seguinte, que é bom ficar bem claro que nesse cenário de assédio moral no ambiente de trabalho, há a presença do dolo. O assediador não age assim porque ele, ele foi imprudente, ou porque ele foi negligente, ou porque ele, foi imperito, nada disso. Isso é, como diz lá, o Michel Temer disse uma vez, isso é conversa de beira de rio. Na verdade, o assediador, ele age com dolo, ele age com intenção de causar prejuízo, com consciência da causalidade. Então, se age com dolo, ele tem a obtenção do resultado, que é, na verdade, o sofrimento, o prejuízo daquele a quem ele assediou. E aí a gente vê, é uma pressão, é pressão. Mas a vida é assim mesmo, a gente sofre pressão. Eu sofro pressão em casa. Não tem nenhum problema de dizer aqui, eu sofro pressão em casa. Só não sofre pressão porque já morreu. Então, me lembro um dia que conversava um sábado de manhã com o ministro do Supremo Tribunal Federal, e ele estava muito bravo naquela manhã, uns anos atrás, porque o CNJ havia colocado o Supremo Tribunal Federal na meta, e que tinha que cumprir a meta, era a meta 1. O Supremo estava na meta do CNJ. E se nós observarmos bem a Constituição Federal, o CNJ, hierarquicamente, que está um nível abaixo do Supremo. O Supremo, portanto, está acima. Então, quem é o CNJ para botar o Supremo Tribunal Federal para cumprir meta? Mas foi o que aconteceu. E o ministro estava muito bravo por conta disso. Agora, qual o problema também, cá para nós, e que ninguém nos ouça, qual o problema de se ter meta? Se nós não tivermos meta em nossas vidas, não chegaremos a lugar nenhum. E não há problema nenhum no poder de Estado, numa instituição, ter meta. Se não tiver, não conseguirá obter o resultado satisfatório. E são muitas legislações que tratam do assunto, e eu vou ser rápido, estou sendo assim, telegráfico para tentar cumprir o tempo, mas veja que o Código do Consumidor, inclusive, quando fala desse assunto, no artigo 6º, lá no capítulo das reparações, fala antes da indenização, antes da reparação, fala na prevenção. É dizer, um sentido que é preciso prevenir, antes de você ter que reparar. Porque aí já sofreu, aí já aconteceu, e aí você não consegue voltar ao status quo, se tratando de dano moral sobretudo. Agora, a legislação civil, nós temos o Código Civil que perdeu a chance, com todo respeito, a chance de avançar nesse assunto. E aí, com todo o mérito de Miguel Reale, não estou aqui a dizer que, com todo o mérito do gênio do Miguel Reale, mas o Código Civil, com a rapidez com que foi promulgado, perdeu a chance de disciplinar essa questão com maior profundidade. E, para isso, basta ver que no artigo 222 do Código Civil, lá diz que o telegrama faz prova, e está lá, o telegrama faz prova, eu sei que ele diz isso. Bom, nós estamos na era da comunicação. Até o e-mail está ficando ultrapassado. Eu uso e-mail, mas eu mando e-mail para o meu filho de 17 anos, faz 15 dias ele não respondeu o e-mail. Eu perguntei, e aí? Ah, não abri. A velocidade da comunicação dele é diferente da minha, até porque ele dispõe de mais tempo, eu não disponho desse tempo. Mas o e-mail está ficando uma coisa que daqui a um tempo eu vou ter que dizer que não uso mais e-mail, embora eu vou usá-lo, para não ficar ultrapassado, obsoleto. Agora, a legislação trabalhista, a gente fala assim, bom, não tem nenhuma lei em âmbito federal que trate do assédio moral. Não tem. É verdade, não tem. Deveríamos ter, até porque no regime democrático, temos que ter lei que discipline esses assuntos, porque senão fica um campo aberto, para que as pessoas pratiquem abusos, achando que podem, por conta de que não tem uma lei que discipline. Mas as leis se complicam na medida em que se multiplicam, segundo o Marquês de Maricá. Então, há vários projetos no Congresso Nacional que hoje estão todos aí, de certo modo, mobilizados, parados. Mas são questões que hoje a doutrina e a jurisprudência, quando a gente não sabe, a gente fala doutrina e jurisprudência. São situações em que a doutrina e a jurisprudência vêm resolvendo de modo satisfatório, A doutrina de modo científico, sempre ousada, e a jurisprudência desenvolvendo e aperfeiçoando esse assunto a cada dia. Agora precisa de uma lei, porque a lei não é apenas comando, mas também é fonte
A lei é fonte de educação social. Por isso precisamos de lei que estabeleça o comportamento nesse... Agora, a gente tem a portaria 3.214 de 78, que trouxe aqui... teve uma mudança em 2007, dessa portaria, e o tempo está correndo aqui. No anexo 2 da portaria, da NR 17, diz expressamente que é vedada a utilização de métodos que causem assédio moral, medo ou constrangimentos, tais como estímulo abusivo à competição entre trabalhadores ou grupos, equipes de trabalho. B, exigência de que os trabalhadores usem de forma permanente ou temporária adereços, acessórios, fantasias, vestimentos e tudo isso. Está disciplinado, portanto. Bom, mas é uma portaria do Ministério do Trabalho, com alterações em 2007. Mas eu já vi situações em que foi admitido recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho com base em violação nessa portaria, porque ela tem status de lei federal. Porque, na verdade, ela é uma forma de regulamentar o que dispôs, ou que dispõe o artigo 200 da CLT. Também vi situações em que não foi recebido, porque a lei não teria esse status. Mas, mais importante que isso, são outras leis que eu trouxe aqui. A Lei 9.029 de 95, que os senhores têm conhecimento, que é a lei que trata da questão do atestado de gravidez, de esterilização, enfim, da questão de que não deva haver discriminação no ambiente de trabalho, exigências. É uma lei que trata de crime e não mudou o Código Penal. E é uma lei também que trata do quê? De punição para quem pratica o assédio, por exemplo, ou a discriminação. E vejam o que diz o artigo 3º. A lei da pena ainda tem o quê? Multa administrativa para o empregador, e o crime, naturalmente, é quem praticou, não é o empregador, mas a pessoa que praticou. E o inciso 2 desse artigo 3º, a proibição de obter empréstimos ou financiamento junto às instituições financeiras oficiais. Então, tem a reparação por dano moral, tem a multa administrativa, tem o crime praticado com tipo penal definido, ainda tem a proibição de emitir empréstimo. Olha só onde nós estamos chegando. O legislador já está indo além da reparação pura e simples do dano moral. Está praticando também esse outro tipo de penalidade. A Lei 11.948 de 2009 constitui fonte adicional de recursos para ampliação dos limites operacionais do BNDES, ou seja, a lei que trata dos fundos e que trata de empréstimos às empresas. Essa lei diz o seguinte no artigo 3º: fica o Poder Executivo autorizado a incluir condicionamentos aos contratos de financiamentos decorrentes de aplicação de recursos, de que trata o artigo 1º. Não vou ler os demais, mas diz o seguinte, o 4º. Fica vedada a concessão ou renovação de quaisquer empréstimos ou financiamentos pelo BNDES a empresas da iniciativa privada cujos dirigentes sejam condenados por assédio moral ou sexual, racismo, trabalho infantil, trabalho escravo ou crime contra o meio ambiente. E aí eu fico a imaginar que tem alguma dúvida no sentido de que logo nós teremos o crime também tipificado de assédio moral? É um projeto de 2001 que está no Senado Federal e logo será crime também. Então, aquela questão de, sabe, do misto de pena e compensação no caso da reparação por dano de ordem moral, não para por aí não, porque a pena civil, no caso, um valor que se busca para penalizar o lesante, adverti-lo no sentido de que ele não deve reincidir nas ofensas dessa ordem, não para por aí. Ele também tem outras penalidades que o próprio legislador já começou a instituir. Então, eu estou sendo advertido que o tempo já terminou. Muita coisa eu gostaria de tratar com os senhores esse assunto, mas quero dizer o seguinte: isso é um problema de educação, porque é uma questão de desrespeito para com o ser humano. Eu imagino que, eu gostaria muito que no futuro não pudéssemos, ou melhor, não precisássemos recorrer a um poder de Estado para resolver problemas dessa ordem, de desrespeito entre as pessoas. Mas Pitágoras, ali, 35 anos aproximadamente antes da era cristã, né, ele afirmou o seguinte: vamos educar nossas crianças para que não seja preciso punir os homens. É isso, muito obrigado.